Relembro a sua invasão, onde um povo bravo e unido conquistou sua habitação. Minha Malvinas querida, relembro a sua invasão, onde um povo bravo e unido conquistou sua habitação. Tapau a garra de um gavião furioso, muito lutou esse povo na época da invasão. Faltava luz, faltava água e muito mais, faltava no povo a paz. Hoje a paz, respeito e união. Olha o refrão, minha Malvinas querida, relembro a sua invasão, onde um povo bravo e unido conquistou sua habitação. Minha Malvinas querida, relembro a sua invasão, onde um povo bravo e unido conquistou sua habitação. Mesmo com toda repressão sofrida, não chegou da infinita, chegou não. A coragem e a garra dessa gente que tem no companheiro um irmão. Ó Malvinas querida, tu és fruto de um povo herói, que pra conquistar sua casa o povo gritou numa só voz: vamos nós! Lá, 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 lá. Bom dia, gente. Meu nome é Jéssica. Nós vamos entrevistar a Ana Lúcia. Ela é uma das moradoras da Malvinas e ela vai falar um pouco como a Malvinas era quando ela chegou aqui. Pode ficar à vontade. Bom dia para todos. Bem, quando eu cheguei nas Malvinas, eu era bem mais jovem. Eu tinha 14 anos e para mim foi até um choque enfrentar tudo aquilo naquele momento. Por quê? Porque foi uma mudança radical na minha vida, que eu morava num bairro, né? Vamos dizer que hoje a gente tem como um bairro até nobre, que é o Catolé. E eu vim para as Malvinas e quando me deparei aqui, sem água, sem energia, né? Totalmente pessoas desconhecidas, saí do meu círculo de amizade, de convívio. Então para mim foi muito difícil a adaptação. Mas era uma necessidade que minha mãe tinha, né? Minha mãe era viúva, não podia pagar aluguel, não tinha casa própria, e ali ia ser uma oportunidade dela adquirir uma casa própria. Então a gente enfrentou tudo isso com minha mãe. Viemos para Malvina e quando chegamos aqui era aquela coisa, né? Aquela dificuldade. A gente me perdi quando eu vinha da escola, que eu estudava no Catolé. Quando eu cheguei aqui era só escuridão. Aí eu fiquei apavorada, em pânico, chorando. Imagine vocês, eu com 14 anos, né? Então eu fiquei apavorada. Aí foi quando a polícia, né, chegou até a mim e veio me deixar em casa. Trouxe, me deixou em casa. Então eu ficava muito atenta, procurava sempre alguma coisa que identificasse próximo à minha casa, para mim não acontecer de me perder sempre. E era aquela dificuldade, né? A gente acordava, às vezes a gente estava dormindo, já deixava as latinhas ali, ó, tudo na filinha. Quando dizia o carro chegou, era uma batedeira só de lata. Todo mundo pegava a sua lata e corria pro tanque para pegar água, né? A energia, vela. Minha mãe foi comprar um lampião. Ah, aquilo era o máximo, né? A gente tinha um lampião. Você já sabe o que é um lampião? Sim. Um lampião, né? Tem um botijãozinho de gás e ele ilumina mais do que a vela. E ali a gente foi vivendo, foi ultrapassando todas as dificuldades. Daí quando chegou a energia, foi uma festa na minha casa. Foi no final de ano, minha mãe botou a televisão na frente da casa, chamou os vizinhos para a gente assistir o show de Roberto Carlos. Então tudo isso era o máximo, né? Cada conquista, cada crescimento que foi tendo nas Malvinas, cada benefício, a gente foi se sentindo mais, né, confortável. Então o que aconteceu? Chegou a água. Ah, que sossego, não tem mais que acordar de madrugada para pegar água. Muito bom.
E depois foi começando, o desenvolvimento foi acontecendo, teve, né, ali quando calçaram todas as Malvinas, que era tudo lama, muita coisa, muita dificuldade, quando chovia, aí já melhorou bastante. E hoje, como vocês podem ver, a Malvina está bem, né? Não vamos dizer que está ótima, mas está bem. Né? Hoje a gente pode transitar tranquilamente, temos muitas coisas ao nosso favor, né? Farmácia próxima, laboratórios, quantas coisas a gente foi conquistada aqui nas Malvinas, né? Mas eu acho que ainda vai melhorar, ainda precisa melhorar, né? A gente precisa de quê? A gente precisa de ter uma agência bancária aqui nas Malvinas. Comporta isso? Comporta. Pelo tanto de habitantes que tem nas Malvinas, não é isso? A gente precisa de quê? A gente precisa de ter uma área de lazer, né? Precisa. A gente, pela população, já era para ter uma praça aqui nas Malvinas, mas tudo isso eu creio que vai se alcançar aos poucos, né? Que os governantes, eles vão ver as necessidades e eles vão providenciando, porque muitas coisas já foram alcançadas. Na minha opinião, hoje eu vivo bem nas Malvinas, eu me sinto como em qualquer outro bairro, né? Por quê? Porque temos um conforto hoje. Hoje a gente pode, diante do que a gente viveu, há quantos anos atrás? Eu não tenho memória bem se é 26 ou é 27 anos. Deve ser entre isso, 26 e 27 anos atrás. Que é uns 26 anos, que meu filho mais velho tem 27. Então, para que eu vivi nas Malvinas, hoje eu me sinto confortável, me sinto muito bem, sabe? Chego, tenho um açougue próximo à minha casa, tem farmácia, tem, né, supermercados que eu posso me deslocar sem precisar ter que ir ao centro para ir a um supermercado. Então, tem o mercado ali, a feirinha, né, que a gente vai lá, finais de semana tem lá tudo que a gente precisa, frutas, verduras e todos os utensílios que a gente necessita, né. Então, é uma vida confortável hoje nas Malvinas, mas na minha opinião, como pessoa, eu acho que precisa sim de melhorar, né? Precisa bastante, e a gente vai alcançar isso, né? Com certeza. Temos agora aqui bem próximo o Detran, né? São privilegiados. Quantas pessoas se deslocam lá do Catolé para vir para o Detran? E a gente está aqui bem próximo da gente, né? O Hospital do Trauma, quer benefício maior para a gente, né? Uma coisa muito boa aqui para a gente das Malvinas. Por quê? Porque em cima da nossa casa, podemos dizer, não é verdade? Essa Floriano Peixoto aí que fizeram, não tinha isso, gente. Era uma calamidade total, a gente viveu aqui. Mas hoje a gente tá bem. Quer que eu fale mais? Que eu gosto de falar. Não, Ana, tá bom. Porque as perguntas que você ia fazer. Você já respondeu todas. Bom dia, nós estamos aqui com Dona Zuleide e ela vai falar um pouco das dificuldades que ela teve que enfrentar na Malvinas e como a Malvinas era quando ela chegou aqui. Pode ficar à vontade. Bem, quando invadiram a Malvina, eu fiquei sabendo às 11 horas do dia. Morava em Santa Rosa, saí numa carreira só. A primeira casa que eu achei, meu filho já estava dentro, foi essa, com 10 anos. Então daí por diante não tinha água, não tinha calçamento, não tinha energia, só tinha a ligação de energia dentro de casa, mas de luz não. É assim, tinha a instalação, mas não tinha energia. Né? Aí ficamos tomando água do barreiro que a gente achava aí, fazendo café, parecia leite, porque a água era barrenta. Iam buscar água em Santa Rosa e a polícia me prender ali. E ainda estava na ditadura, né? E
botaram um tanque ali. Tinha um tanque que já tinha lá para fazer, botar água de material, para material, e nesse tanque eles limparam e botavam um caminhão d'água para a gente carregar. Ele carregava água na cabeça, para fazer comida e para beber. E lavar roupa a gente saía para lavar lá fora. Muita dificuldade, mas ainda fizemos quadrilha no escuro. A primeira quadrilha da Malvina foi na minha casa, foi no escuro, com a luz de candeeiro, uma quadrilha, primeira quadrilha, né? Aí no outro ano a gente fizemos de novo. Em 2 anos chegou a água, chegou a luz, mais 2 anos chegou a água. Aí tudo melhorou. Tem mais? A senhora acha que precisa alguma mudança na Malvinas? Precisa de muita coisa, né? Porque falta muita coisa. Falta lazer para as crianças, que não tem. As crianças brincando na rua, porque não pode, né? Os carros. Falta professores nos colégios que não tem. As crianças vão para o colégio, chega e volta, não tem nada, porque não tem professor. Falta a manutenção das escolas, está tudo quebrada. Falta cobrir um canal que tem ali, que é podre, o povo bota animal, morto, tudo quanto não presta dentro. Falta cobrir esse canal que vem de Bodocongó e desce para Boqueirão. Esse canal que cai no Rio de Boqueirão. Sim, a senhora pode contar um pouco das histórias de como era que as dificuldades que a senhora teve para poder pegar água, as brigas e as confusões que teve na sua época? As brigas era assim, era muita gente, muita lata, a gente passava a noite lá, só chegava de noite, passava a noite lá. Fique quieto para não só olhar para você aqui. Olha ali. Aí a água só chegava à noite. Quem mandava trazer era Renato, porque arranjou essa água pra gente. O governador atual mandou foi trancar e fazer vala pra gente entrar. A gente ficou pouca gente aqui. Metade da Malvina foi invadida. A outra metade foi depois que acabou a ditadura. Começou a entrar mais gente, a gente invadiu as casas para os outros. Tinha briga, muita briga, né, na hora de pegar água. Nos buraquinhos que a gente ia buscar água para lavar a casa, para arrumar assim, porque a casa estava pronta, mas não tinha. 1982. Entre os meses de abril e julho daquele ano, as manchetes dos principais jornais de todo o mundo falavam sobre o conflito armado entre Reino Unido e Argentina, que acontecia no Atlântico Sul. A disputa pela soberania sobre as Ilhas Falkland, também conhecidas como Ilhas Malvinas. Início de 1983. Iniciava-se na zona oeste de Campina Grande outra batalha. As casas do conjunto habitacional Bodocongó II, chamado de Conjunto Álvaro Gaudêncio, construídas pela SEAP, Companhia Estadual de Habitação Popular, ainda precisavam de infraestrutura para que fossem entregues aos servidores estaduais cadastrados. Sendo assim, no dia 23 de março de 1983, iniciou-se uma invasão das casas por pessoas não cadastradas, mas que precisavam das moradias e alegavam o abandono das mesmas.
Campina Grande já tinha um déficit habitacional enorme, o conjunto estava lá, né? As autoridades não agilizavam isso e simplesmente as pessoas ocuparam. No que ocuparam, a polícia foi com tudo, né, para tentar ação de despejo, só que as pessoas se mobilizaram, tá certo? Muitos interlocutores externos se engajaram nessa mobilização. Tentando evitar que a invasão tomasse proporções ainda maiores, o então governador do estado, Wilson Braga, ordenou que o policiamento aumentasse o cerco, o que não deu muito resultado. Era tanto da polícia, botando a gente para fora, a gente pulando por cima de arame, e a polícia mandando sair. Aí a gente pulava por cima, dizia, não saio não. E eles com isso, com revólver, espingarda, tudo em cima da gente para atirar, mas só para fazer medo, sabe? Mas não atirava não. Um dos acontecimentos marcantes da época foi a procissão organizada pelo padre Charles, então vigário do bairro de Santa Rosa, unindo todas as paróquias de Campina Grande para vencer assim o cerco policial. Por conta do conflito entre ingleses e argentinos que ocorria na mesma época, o novo bairro passou a chamar-se de Malvinas. E assim foi crescendo cada vez mais. 28 anos depois, é hoje o maior bairro da cidade em termos populacionais. Para vista do que foi logo quando eu cheguei, hoje em dia nós estamos no céu. Essa Malvina é uma Campina Grande, viu? E eu dou muito valor a ela de mim se não fosse esse bairro. Nesse sentido, o local chega a ser maior do que alguns dos principais municípios do estado. Enquanto as Malvinas têm 88.457 habitantes, a cidade de Guarabira tem 55.326. Cajazeiras conta com uma população de 58.446 habitantes e Souza com 65.803. Uma verdadeira cidade dentro da Rainha da Borborema, que também tem muita tradição no futebol. Bom dia, nós estamos com o Gileiro, morador da Malvinas, e ele vai falar um pouco dos seus conhecimentos de como a Malvinas era quando ele chegou aqui. Meu nome é Gileno, vou falar um pouco da Malvina. Malvina é essa que praticamente nasceu da invasão. Aquele pessoal que não tinha casa, não tinha onde morar, vendo a Malvina, que era uma cidade abandonada, uma cidade que foi construída, mas os poderes públicos não deram avanço do seu término. Aí o pessoal, vendo aquela cidade abandonada, se reuniram e invadiram a Malvina. Malvina é essa que, de início, não tinha nada. Não tinha água, não tinha luz e não tinha nenhuma infraestrutura. E com o tempo, o pessoal invadiu aqui, aí foram se virando como podia. Não existia água, o pessoal comprava água, as casas praticamente é tudo clareada com lampião, com velas, e a dificuldade era muito grande. E com o tempo, foi melhorando as coisas. Chegando a hoje, nós já vemos que tivemos grande desenvolvimento com a chegada da energia, da água e de muitas ruas calçadas e até algumas hoje asfaltadas. A Malvina hoje a gente pode dar graças a Deus, ela está hoje uma cidade, praticamente uma cidade, porque nem toda cidade tem a população da Malvina, com aproximadamente quase 80 mil habitantes. Hoje nós temos muitas coisas importantes na Malvina. Como uma coisa que marcou muito a Malvina foi a inauguração de estabelecimento, as escolas, estabelecimento escolar, como por exemplo, o Colégio Álvaro Gaudêncio marcou na Malvina, porque aqueles pessoal que vieram morar aqui, que estudaram fora, foram se transferir para a Malvina, e o Colégio Álvaro Gaudêncio foi um dos colégios que marcou na Malvina. Como por exemplo, teve também, não tinha aqui, foi um colégio que também recebeu as primeiras votações. A primeira votação que teve na Malvina, as urnas se instalaram no Colégio Álvaro Gaudêncio. E estamos aqui crescendo
Não temos tudo, mas também já temos muitas coisas. Como, por exemplo, as primeiras correspondências que vieram para aqui, eu tive o prazer de ser o primeiro carteiro da Malvina, e que, quando vieram as primeiras correspondências, o correio tinha uma missão de entregar essas correspondências. Mas nós tínhamos dificuldade porque não existia nem nome de rua, nem numeração nas casas. E as casas tinham umas plaquetas que definiam a casa, que era uma plaqueta que tinha o nome da quadra e o nome do lote. E essas correspondências eram entregues pela numeração da quadra e pelo nome do lote. Mas mesmo assim, nós fazíamos um serviço e conseguimos entregar as correspondências. E assim nós